Salve pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal do Logonautas e hoje a gente vai então começar um novo estilo de vídeo que eu já tinha um tempo, já tinha um tempinho que eu queria começar a fazer, que é justamente esse modelo um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais de curso, sabe? Mostrando ali algumas imagens para vocês, algum apoio visual que seja, mas mais focado aqui nas explicações, né? Não tanto de live com os reacts e tudo mais, mas mais uma coisa aqui um pouco mais sistematizada, sabe? Da gente pegar um assunto e ir destrinchando ele ao longo de alguns vídeos. E o assunto que eu escolhi aqui para a gente começar, para a gente estar tratando, é justamente sobre o Ludwig Wittgenstein, que para quem acompanha o canal sabe que é meu filósofo, assim, o filósofo que eu mais dediquei tempo, né, para poder estar estudando, o filósofo que eu mais admiro e com certeza um filósofo bastante influente. Né, então, começamos aqui com a nossa primeira aula e, e vamos tratar então um pouco ali daqueles tópicos que justamente qual o propósito do curso, né? Quem foi o Ludwig Wittgenstein e falar um pouco então da sua primeira filosofia. O propósito do curso então é justamente a gente poder tratar de toda a filosofia do Wittgenstein, certo? O Wittgenstein, ele é um autor, ele foi um autor muito prolífico, certo? O Nachlass dele, né, o espólio literário que ele produziu, tem mais de 20 mil páginas, se bem me lembro. Então, ele escreveu muita coisa. Muitas dessas coisas não foram publicadas durante a vida dele, né, como a gente vai ver ali um pouquinho depois. Mas ele foi um autor muito prolífico. Ele foi um autor que escreveu muita coisa sobre diversos temas, mas esses temas geralmente eles vão sempre se interconectando bastante, né? Então ele escreveu sobre filosofia, né, sobre a atividade filosófica, ele escreveu sobre matemática, ele escreveu sobre lógica, ele escreveu sobre linguagem, sobre epistemologia. As suas obras também têm muitas ramificações que podem ser trazidas, seja na religião, filosofia da religião, seja na filosofia da psicologia e tudo mais. Então ele foi um autor muito influente, né, ali da época dele. Ele é um autor da primeira metade do século XX, mas ele influenciou toda a posteridade dele. Então eu acredito que compreender um pouco da obra dele, né, compreender um pouco do trabalho dele, possa ser bastante útil para a gente entender justamente a nossa filosofia contemporânea, né, a filosofia que é feita hoje em dia, porque puxa muita coisa, claro que não só dele, né, mas puxa muita coisa dele. Certo. Então, o Wittgenstein, ele foi, um grande filósofo, né, alguns dizem que foi o maior do século XX, e o nosso propósito aqui, então, vai ser destrinchar desde a primeira obra dele, né, que é o Tratado dos Lotos Filosóficos, até a última obra dele, que vai ser daí o Sobre a Certeza. Inclusive, só um instante. Então, em geral, a gente vai trabalhar essas obras aqui, ó. O Tratatus dos Lotos Filosóficos, que foi a primeira obra dele. Daí nós temos essa obra intermediária, assim, digamos, né, que foi as Investigações Filosóficas, e a última obra dele, que é, continuando, né, o trabalho dele nas investigações, que daí é o Sobre a Certeza, né. São as três obras aqui que a gente tem tradução em português no Brasil, as demais, e são muitas obras mesmo, a gente não tem por enquanto tradução aqui no Brasil. Mas a gente vai tratar sobre elas também. Elas, em geral, elas tratam de temas, são continuações de temas que as outras obras já tratam, né? O Wittgenstein, ele foi um autor que não falou de tanta... Os temas que ele trata sistematicamente não são tantos, certo? Então, o que ele tratou ali no Tractatus é mais ou menos o que ele trata também nas investigações e no Sobre a Certeza, claro que de formas e de ângulos totalmente diferentes, né? Mas, sigamos. Então, quem foi o Ludwig Wittgenstein? Né, o Ludwig Wittgenstein nasceu em 1889, então ali no finalzinho do século XIX, nasceu em Viena, na Áustria, e ele era, né, justamente o caçula de 8 filhos, né, da família Wittgenstein. A família Wittgenstein, ela era uma família bastante rica de Viena. O pai e a mãe dele eram grandes patrocinadores de artistas, então eles patrocinavam grandes músicos, grandes pintores, e faziam ali a cultura vienense fluir, né?
E o Wittgenstein, ele foi esse caçula e desde muito cedo, a família dele pensou que ele seguiria mais pro lado da engenharia, né. Quando ele era criança, ele, por exemplo, ele fez uma máquina de costura caseira ali, ele, sozinho, fez uma máquina de costura. Então eles achavam que o Wittgenstein teria muito dessa tendência à engenharia e tudo mais. Tanto que depois que ele se formou, né, no colegial, ele foi para a escola técnica da ali das proximidades, para estudar justamente poder estudar engenharia, né, e ele ficou ali durante um tempo na aeronáutica, e tudo mais, mas foi justamente dentro desse período que ele ficou ali sendo engenheiro, aeronauta, ele foi, né, conhecendo mais sobre se interessando por matemática, ele sabia, né, matemática avançada por ser um engenheiro, e ele também se interessou pelos trabalhos matemáticos ali do Frege e do Russell, né, provavelmente ele conheceu o Russell primeiro, né, e depois como o Russell dedica um pouco da obra dele a falar sobre Frege, ele acabou conhecendo também o Frege, e a partir disso, né, a partir ali da discussão sobre os fundamentos da matemática e tudo mais, foi aí que começou a esclarecer na mente dele que ele queria seguir mais para esse ramo filosófico, para esse ramo da filosofia. Tanto que depois disso, então, ele foi até Frege, né, que vivia em Iena, na Alemanha, ele foi até Frege, e quando ele conversou com Frege, Frege recomendou que ele fosse até Cambridge, para poder ter aulas com o Russell, né, e indo então até o Russell, ele começou a ser aluno do Russell e tudo mais, e é nesse momento que tem aquela história, né, em que Wittgenstein chega até o Russell e pergunta: "Olha, você acha que eu sou idiota?" Daí o Russell responde: "Olha, eu não sei." Daí o Wittgenstein diz pra ele: "Olha, se eu for idiota, eu vou seguir para aeronáutica. Se eu não for idiota, eu me torno filósofo." Daí o Russell pediu para ele escrever alguma coisa filosófica durante as férias, para que ele pudesse, né, justamente decidir se ele era idiota ou não. Depois, então, desse período, Wittgenstein volta com ele com um manuscrito. A gente não sabe exatamente o que que era esse manuscrito, mas o Russell diz que logo na primeira depois de ler a primeira linha, ele diz: "Você não deve se tornar um aeronauta." E é nesse contexto, então, que o Wittgenstein segue a sua carreira filosófica. E é nesse momento também que ele começa a trabalhar no Sotratáctos, né, ele começa ali a produzir a primeira obra dele, e isso vai ser durante a Primeira Guerra Mundial, então a produção da obra se estende durante alguns anos. O Wittgenstein é preso durante esse meio período, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e então ele ficou ali como preso de guerra, né, e conforme o tempo vai passando, ele vai produzindo a obra dele, tudo mais, e ela é lançada em 1921. Isso que o Wittgenstein ele lança ela de uma forma bem sofrida, porque os editores não tinham tanto interesse nela. O Wittgenstein era desconhecido, né, ele era só um filósofo iniciante, mas por conta do apoio dele com o Russell, né, que acabou se tornando amigo dele, ele consegue então publicar a obra com a introdução do Russell, certo? Tanto que hoje é muito comum, né, sempre que você toda edição do Tractatus tem a introdução do Russell também. Mas a gente vai ver que essa introdução do Russell não é muito confiável, digamos assim. Depois então, da produção do Tractatus, o Wittgenstein ele se aparta da filosofia, justamente porque ele achava que para ele mesmo não existia mais nada que pudesse ser falado na filosofia. Para ele, o Tractatus era uma obra, pronta, e ele não precisava mais fazer mais nada, né, o Protax já tinha resolvido todos os problemas da filosofia, né. Era um negócio bem, assim, talvez meio arrogante até, talvez meio ambicioso, mas era o que ele acreditava na época e ele se apartou da filosofia por isso, ele começou a dar aulas para crianças, ter outras profissões, né, e o Wittgenstein isso é interessante porque além de filósofo ele foi várias outras coisas, ele foi professor, ele foi enfermeiro, ele foi soldado, e mas depois de um tempo, vendo ali algumas discussões filosóficas, principalmente ali de novo dentro dos fundamentos da matemática, ele retorna, então a produzir filosofia, né. Então ali em 1929, né, então 1921 até 1929, então quase 10 anos ali, afastado, ele produz um novo ensaio ali, que ele tenta que a partir daí ele nota que o Tractatus não era tão perfeito como ele achava, né, ele começa a notar ali algumas falhas, algumas imperfeições, e daí ele produz um artigo, né, Remarks on the Logical Form, em que ele trata ali uma suplementação do Tractatus, né,
fazia algumas amarras ali. Depois ele acaba abandonando isso totalmente, né? Como todo mundo sabe, o Wittgenstein ele é conhecido como esse filósofo das duas fases, né? A fase do Tratatus e a fase das investigações filosóficas. A gente vai, né, tratar sobre o quão grande foi essa diferença, né? Se foi porque tem autores, né? E isso é interessante dizer porque o Wittgenstein é um filósofo com muitas interpretações. Tem autores que dizem que a, a mudança foi totalmente brusca, então você não acha nada do primeiro Wittgenstein na segunda fase. Tem autores que dizem que não é bem assim, né? Tratam num sentido mais intermediário, né? Tipo, algumas coisas restaram. E tem autores que dizem que, na verdade, o Wittgenstein nunca mudou de fase, né? Na verdade, as investigações filosóficas são ultra-tactus ainda, né? Tipo, ele nunca mudou realmente de filosofia, o que é uma visão mais heterodoxa, né? Geralmente os autores vão ficar ali nessa fase intermediária. Mas a gente vai ver isso com mais profundidade justamente quando a gente chegar nas investigações filosóficas, e até lá, ó, é chão. Mas então, depois disso, ele produz um outro livro em 1930, que nunca foi lançado, né? É o Philosophical Remarks, não confundir com as Philosophical Investigations. Philosophical Remarks é um livro ali de 1930. E depois com isso, Wittgenstein, apesar de ele não publicar as obras dele, né, durante todo esse período aí, quando ele volta, né, de 1929 até 1951, ele não publicar as obras dele, ele fazia muitas preleções, ele fazia muitas palestras, dava muitas aulas, e é nisso que a filosofia dele vai começar a ser conhecida mesmo antes, né, das investigações filosóficas serem lançadas. E é nisso que ele também adquire alguns pupilos, né? Ele tem ali discussões com Russell, ele tem discussões com George Moore, e outros grandes filósofos ali da época dele. E o Wittgenstein, ele conhecia muito da filosofia da época dele, né? Ele discutia bastante, ele ia em debates, tem aquela história com Karl Popper, e ele também dialogava com o Círculo de Viena, que é o grande epicentro filosófico ali da primeira metade do século XX. E o Círculo de Viena tinha grande admiração por ele, né? Eles liam Tratatos assim de chegava a ter discussões linha por linha do Tratatos. Depois a gente vai ver que o Círculo de Viena não foram lá grandes intérpretes do Wittgenstein, mas é mais ou menos aí a partir desse período, mais ou menos ali em 1936, que ele começa justamente a produzir as explicações filosóficas. Esse empreendimento vai ali até mais ou menos 1946, e nesse meio tempo ele também produz outras grandes obras, como por exemplo o Big Typescript, que a gente vai falar um pouco mais depois, o Livro Azul, o Livro Marrom, os os comentários sobre os fundamentos da matemática, que também vamos comentar, que daí são os grandes livros sobre matemática do Wittgenstein. Tem também as palestras dele sobre psicologia filosófica, tem o debate dele com o Alan Turing. Então tem muita coisa, muita coisa, mas isso tudo, e tudo isso só vai ser publicado póstumamente, né? Depois de ali, depois de ali de um tempo, o Wittgenstein, logo no final da vida dele, ele continua trabalhando numa obra, né, que é justamente essa aqui, sobre a certeza, que foi a última obra escrita pelo Wittgenstein. Para vocês terem ideia, a última nota desse livro foi escrita 2 dias antes do Wittgenstein morrer. Então ele morre ali na casa de alguns amigos dele, né, do médico dele. Ele morre ali em 1951 por conta de câncer. E logo depois, em 1953, as investigações filosóficas são lançadas. E elas têm uma grande recepção, depois outras obras também são lançadas, e nisso daí que se forma realmente a chamada escola Wittgensteiniana, né, com grandes autores e tudo mais. Mas em resumo é essa a vida do Wittgenstein, certo? A gente poderia ainda falar sobre as influências culturais dele e tudo que motivou ele a entrar na filosofia, porque isso é interessante, né? Você pode pensar assim, o que que motivou esse cara aí, esse austríaco aleatório, a pegar e falar sobre linguagem, a falar sobre lógica, a falar sobre qualquer coisa, sabe? E às vezes isso é meio obscuro, né? Mas é interessante de pensar. Tipo, o que que levou ele a fazer tudo isso, né? E para caso quem queira, né, se aprofundar na biografia do Wittgenstein, tem ali o livro do Ray Monk, que é o The Duty of Genius. É um livro, assim, excepcional mesmo. É um livro extensivo. É um livro, assim, que cobre toda a vida do Wittgenstein. Então você vai ver
os acertos dele, você vai ver os erros dele. Sim, o Wittgenstein fez algumas merdas durante a vida dele. E, e tudo que ele fez, né? Tudo que motivou ele, todo o trabalho, todo esse processo do trabalho dele de escrita, certo? E essa com certeza é a melhor biografia do Wittgenstein, porque o Ray Monk foi atrás de todo mundo que estava vivo e que conheceu, dos diários do Wittgenstein, ele foi tudo atrás e ele compôs essa obra que é realmente muito interessante para quem quiser. Não tem em português, infelizmente, mas para quem sabe inglês é uma grande obra. Sigamos então. Vamos então falar da primeira filosofia do Wittgenstein, que é a filosofia que está ali expressa no Tratado dos Lotes Filosóficos, e também em um artigo que ele vai produzir alguns anos depois, em 1929. Mas assim que a gente fala do Tratado, a gente chega lá, certo? Beleza, então, para a gente entender o Tratado, a gente tem que entender então qual é o propósito da obra. Para que que o Wittgenstein produziu essa obra? E para a gente entender o propósito da obra, é interessante a gente entender algumas das influências do Wittgenstein, alguns dos autores, algumas das filosofias que levaram ele justamente a escrever o Tratado. Então a gente começa aqui com o Heinrich Hertz e o Ludwig Boltzmann, que eram filósofos da ciência, certo? Eles eram primariamente cientistas, né? O Hertz todo mundo conhece, ele é o nome da medida de vibrações, né? Do que a gente mede hertz por segundo. E o Boltzmann também, que foi um grande cientista, também um grande filósofo da ciência ali do século XX. E eles ali nessas obras que eu destaquei, né, o The Principles of Mechanics do Hertz e o The Theoretical Physics and Philosophical Problems do Boltzmann, eles vão falar ali um pouco sobre a consideração deles sobre o que é filosofia, né? Sobre o empreendimento filosófico. E é justamente essa parte da obra desses autores que vai influenciar mais o Wittgenstein nesse primeiro momento, certo? Então, por exemplo, o Hertz, quando ele está tratando ali dos conceitos da ciência, né, os conceitos de força, conceitos de eletricidade, ele diz o seguinte: acumulamos em torno dos termos força e eletricidade mais relações do que podemos conciliar completamente entre si. Temos uma vaga sensação disso e queremos que as coisas sejam esclarecidas. Nosso desejo confuso encontra expressão na confusa questão sobre a natureza da força e da eletricidade. Mas a resposta que buscamos não é realmente uma resposta para essa questão. Não é descobrindo novas relações e conexões que ela pode ser respondida, mas removendo as contradições existentes entre aquelas já conhecidas e assim talvez reduzindo seu número. Quando essas dolorosas contradições forem removidas, a questão sobre a natureza oferecida não terá sido respondida, mas nossas mentes, não mais perturbadas, deixarão de fazer perguntas ilegítimas. Então, o que que isso tudo quer dizer, né, para quem tem tanta familiaridade com isso? O que o Hertz está dizendo é justamente de que esse empreendimento que algumas pessoas estavam tendo na época de tentar clarificar o conceito de força, o conceito de eletricidade, de que, na verdade, o conceito de força ele era ainda obscuro e que ele seria, na verdade, clarificado por novas descobertas, né? A gente precisava descobrir novas coisas sobre a força, a gente precisava descobrir novas coisas sobre a eletricidade para finalmente entendê-las. O Hertz ele vai na contramão, ele diz: olha, na verdade, o que isso está acontecendo não é realmente um problema que vai ser que a solução vai ser descoberta. Na verdade, a solução do problema é a dissolução do problema, né? Quando essa contradição ela existe justamente porque nós estamos tentando mexer com esses conceitos que não se encaixam muito bem, né? E novas descobertas não vão trazer luz para esses conceitos. Na verdade, o que a gente tem que fazer é dissolver esses problemas, né? Dissolver essas contradições. Então a gente não precisa mais lidar com a questão qual é a natureza da força se nós não falarmos mais de força, né? É meio que um, como eu posso dizer, é meio que tratar, alguém pode dizer que é colocar a questão debaixo do tapete, mas não é bem assim, porque são esses os conceitos que estão causando confusão, certo? E esses conceitos eles são introduzidos na ciência justamente porque se viu certa necessidade deles, né? O Newton introduziu ele, principalmente ele na ciência, e só que ele não deixou muito claro o seu uso, ele não deixou muito claro o que que ele significava. Então, essa questão do significado, do uso do conceito não vai realmente ser clarificada por uma nova descoberta.
certo? Ele ele é clarificado justamente na filosofia, no esclarecimento filosófico. E aqui eu estou adiantando algumas partes, né, da filosofia do Wittgenstein, mas ele vai ser clarificado nesse sentido. E muitas vezes a clarificação do conceito é justamente a sua falta de reconhecer que esse conceito não faz sentido, né, reconhecer que esse conceito, na verdade, ele é desnecessário, certo? Então, é nesse sentido que o Hertz quer dizer. Certo? Então, tratando agora do Boltzmann, ele vai trazer também uma concepção bem parecida, que ele diz ali: "Se a filosofia conseguisse criar um sistema tal que, em todos os casos mencionados, destacasse claramente quando uma questão não fosse justificada, de modo que o impulso para fazê-la desaparecesse gradualmente, teríamos de uma vez só resolvido os enigmas mais obscuros e a filosofia se tornaria digna do nome de rainha das ciências". Mais uma vez, então, o que que isso quer dizer? É até mais claro do que o Hertz, né. Ele diz ali que se a filosofia criasse um método, né, uma maneira de dizer que uma questão não é justificada, então dizer quando e onde uma questão ela é desnecessária, né, quando você está fazendo perguntas, que não têm resposta, em última análise, então daí sim, ela se tornaria a rainha das ciências, né. E esse é o grande desafio da filosofia, né, é justamente questionar perguntas mais do que oferecer respostas. É porque existe uma grande tradição filosófica que diz que a filosofia, na verdade, descobre certas coisas, né? Descobre novos elementos da realidade, descobre que a realidade, na verdade, é feita de uma outra coisa ou que é feita de uma outra coisa que ninguém, na verdade, imaginou, certo? Então, na verdade, por exemplo, a filosofia, na verdade, descobre que quando você não olha para as coisas, elas, na verdade, não estão ali, né? Por exemplo, ou ela descobre que, na verdade, Deus existe, ou ela descobre que a alma é imortal, né? Tem essa concepção. E aqui esses autores eles vão para uma linha um pouco diferente, porque eles não veem a filosofia dessa forma. Eles veem a filosofia mais como, hã, uma clarificação, né, uma remoção da perturbação mental, do que realmente de uma descoberta de novos fatos. E o Boltzmann ali que principalmente ele traz essa concepção de que a filosofia o verdadeiro propósito da filosofia seria detectar quando que uma questão não fosse justificada, quando que na verdade nós estamos, alencando questões sem resposta, sem significado, certo? Então é essa a filosofia, a metafilosofia, né, se a gente quiser dizer assim, que vai moldar, de certa forma, ali o pensamento do Wittgenstein sobre o próprio empreendimento filosófico, né. E isso ele gasta ali alguns comentários no Tractatus para falar sobre a própria filosofia em si, né. O Wittgenstein, ele foi o filósofo, talvez o filósofo que, depois de Kant, mais dedicou tempo para falar sobre filosofia, certo? Sobre o empreendimento filosófico. E isso tanto no Tractatus quanto nas investigações filosóficas, como a gente vai ver, é bastante importante da gente entender. Certo, então, depois de Boltzmann e Hertz, a gente pode então falar aqui do Bertrand Russell e também um pouco do Gottlob Frege. E eles têm ali aquelas 2 obras que eu destaquei, o The Principles of Mathematics, que foi provavelmente a primeira obra que o Wittgenstein leu do Russell, mas tem outras também que influenciaram ele, o Princípio Matemática, por exemplo, o o Princípio Matemática e outras obras ali sobre matemática que o Russell produziu, né, nessa época. E o Gottlob Frege tem ali o De Griffiths, que é a conceitografia, além também dos fundamentos da aritmética e outras obras também que influenciaram Wittgenstein, né. E esses autores foram de grande admiração por Wittgenstein. O Frege, mesmo lá no final da vida dele, ele cita o Frege como uma grande admiração dele, Russell também. E esses autores, eles é importante a gente entender pelo menos o básico ali da filosofia deles, porque o Tractatus, especialmente, dialoga muito com eles, né, principalmente quando o Wittgenstein vai falar sobre matemática, quando o Wittgenstein vai falar sobre lógica, ele dialoga bastante com a filosofia do Russell e com a filosofia do Frege, né, tanto que no prefácio mesmo ele cita ali o Frege e o Russell como seus impulsionadores, né, da sua obra. Eu vou até pegar aqui para ler, rapidinho. Só um instante.
Aqui desejo apenas mencionar que devo às obras grandiosas de Frege e aos trabalhos do meu amigo Bertrand Russell uma boa parte dos estímulos às minhas ideias. Então, como a gente vai ver, ele dialoga muito com esses dois autores dentro do Tratatus e também em outras obras, né? Apesar de que aqui no Tratatus eu diria que é de uma quantidade maior, certo? E é interessante também porque o Wittgenstein ele nem sempre cita com quem ele está falando, certo? Ele nem sempre cita com o oponente dele, digamos assim, né? Quem ele está atacando as ideias. Então isso deixa um pouco confuso, então ter conhecimento dessas coisas é de suma importância mesmo. Vamos então começar falando aqui do Gottlob Frege. Então, o Gottlob Frege ele vai ter ali o desenvolvimento da conceitografia, certo? Que é essa nova lógica, essa nova linguagem lógica, né? Diferente da lógica tradicional, que sempre utilizou a linguagem natural. E o Frege ali, quando ele tá tendo os estudos dele sobre matemática e tudo mais, ele... Qual que é o grande empreendimento do Frege? Ele quer demonstrar que a aritmética, né, todas as verdades da aritmética, elas são redutíveis a verdades lógicas. E esse é o grande empreendimento do Frege. A gente tem que ter isso em mente quando a gente lê toda a obra do Frege. Toda a obra do Frege é baseada nisso. Reduzir a aritmética à lógica. Demonstrar que as verdades aritméticas são verdades lógicas. Então, quando ele está ali fazendo esse empreendimento, né, quando ele tenta isso num primeiro momento, ele nota que a linguagem natural não serve tanto para ele, né? Ele nota ali que a linguagem natural muitas vezes esconde a forma lógica debaixo de uma forma gramatical. Ele nota também que parece que as verdades lógicas não se aplicam de forma consistente na lógica, na linguagem natural, né? Como a gente vai ver ali um pouco mais para frente. Ele também nota que as palavras são ambíguas, nem sempre um termo tem um referente e tudo mais. E isso tudo ele vê ali como defeitos da linguagem natural, né? Como está ali no nosso tópico. Ele vê isso como defeitos da linguagem natural e é nisso que ele se baseia, também ali pela influência dos lógicos do século XIX, né? Principalmente ali o George Boole, para quem estuda programação, né, provavelmente já ouviu falar dos booleanos, e esse nome vem justamente do George Boole, né, que fez ali, ele notou que existia algumas analogias entre os operadores matemáticos e os operadores lógicos, e ele fez ali uma linguagem lógica meio primitiva, né, não era ainda como a gente conhece hoje, né, para quem já estudou lógica moderna. Mas o Frege se baseia principalmente nisso, né, e também nessas coisas que ele notou da linguagem natural. Então, o propósito dele é fazer a conceitografia. E o que que é a conceitografia? A conceitografia, ela é para ser uma linguagem logicamente perfeita, né? Uma linguagem ideal, uma linguagem que, como eu disse, não tem ambiguidades, todo termo tenha referente, que a forma gramatical não esconda, né, a forma lógica né, que ela possa mostrar a forma lógica das proposições, dos conceitos e tudo mais. E, principalmente, ela é a linguagem que fala sobre os conteúdos asseríveis, né, que o Frege fala. Né? Esses conteúdos, eles são como o Frege vai falar, ele vai falar numa fase mais madura da vida dele, eles são o que ele chama de pensamentos, né? Então, os pensamentos, o pensamento é aquilo que é expresso por uma proposição, certo? Então, por uma sentença, perdão. Ele é aquilo que é expresso por uma sentença. Mas o que o Frege chama de pensamento é basicamente o que nós chamamos de proposição hoje em dia. Ele faz essa diferenciação porque o termo sentença e proposição não tem diferença no alemão, né? É a mesma palavra, é Satz. Então, ele chama sentenças de Satz e pensamentos, o que a gente chamaria de proposição, né? Gedanke, né? Em alemão. Então, esses pensamentos, como ele vai dizer ali no artigo dele, O Pensamento, justamente, é que esses pensamentos, eles habitam, né? Eles vivem, digamos assim, em um terceiro reino. Porque o que que o Frege nota? Ele nota que existe o reino das ideias, que não é o reino das ideias do Platão, né? Mas é o reino das ideias, por exemplo, assim, das coisas que têm portadores, né? Que é como ele define, que ele são o reino das coisas subjetivas. Então, por exemplo, dores, sensações, emoções, reino das coisas imateriais que são subjetivas. E também o reino das coisas materiais, né? Por exemplo, eu, a mesa que está aqui na minha frente, você e tudo mais, o reino das coisas materiais.
reino das coisas que não depende de portadores, né? Coisas que existem entre si. E daí ele nota que, bom, se os pensamentos não são materiais, mas eles também não podem ser subjetivos, né? Porque o pensamento é justamente aquilo que é verdadeiro ou falso. Se os pensamentos forem subjetivos, então aquilo que é verdadeiro ou falso é subjetivo também, né? Se depender do portador, né, o pensamento, então ele vai ser subjetivo também, né? Da mesma forma que e coisas subjetivas a outra pessoa não pode ter, né? Então, por exemplo, pro Frege, uma pessoa não pode ter a mesma tristeza que outra, né? Porque a tristeza ela depende do portador. Então, se duas pessoas têm tristeza, a tristeza de uma é diferente da tristeza de outra. E o pensamento ele precisa ser o mesmo, né? O pensamento, a proposição do teorema de Pitágoras, né? O pensamento do teorema de Pitágoras tem que ser o mesmo para todo mundo. Então ele vai dizer que eles habitam um terceiro reino que, apesar de não terem portadores, não é material. E é sobre isso que versa a concitografia, é sobre essas entidades meio platônicas, entendeu? Então é um pouco estranho, né, assim, a gente ouvir de primeira mão, assim, mas é sobre isso que trata a concitografia. A concitografia não trata sobre proposições do alemão, né, não trata sobre sentenças do alemão. Todos os componentes ali da concitografia pro Frege tratam desses conteúdos asseríveis, né, como ele chama, e também desses pensamentos, né, como ele viria a chamar depois. Então, tratando depois ali da concepção dos juízos como decomposta em função e argumento, então qual que era a questão? Dentro desses defeitos da linguagem natural, o Frege também notou que a distinção entre sujeito e predicado também não funcionava muito bem para o empreendimento dele. Então ele disse que, olha, às vezes o sujeito ele é o predicado, na verdade, da sentença, às vezes o predicado é o sujeito, né, e vice-versa. E ele também notou que muitas vezes o conteúdo, né, o conteúdo asserível, e o que que é o conteúdo asserível? O conteúdo asserível, ele é aquilo que importa para a inferência lógica, aquilo que nós tratamos quando nós vamos fazer a inferência. Então, por exemplo, quando alguém diz que Sócrates é homem e Sócrates is a man, o conteúdo asserível é o mesmo, certo? Hã, mas num caso, digamos assim, um pouco mais específico, alguém poderia dizer, Sócrates e Platão são filósofos, e alguém poderia dizer também Sócrates e especialmente Platão são filósofos, né? Ali o especialmente dando alguma ênfase. Só que o que o Frege vai dizer? Bom, esse especialmente que acontece na segunda proposição, ele não importa para a inferência, né? De que Sócrates e Platão são filósofos, as consequências lógicas são a mesma, né? Das duas sentenças. Então, esse especialmente ele não faz parte do conteúdo asserível. Ele faz parte ali, digamos, do significado, da coloração da proposição, né? Ele vai falar algo nesses termos, mas ele não faz parte do conteúdo asserível. O que importa para a lógica é o conteúdo asserível, e esse conteúdo asserível ele vai ser distinto ali depois em referência e sentido, né? Como a gente vai ver logo mais. Mas então, tratando aqui da função e argumento, esse é justamente o substituto que ele vai encontrar para a distinção entre predicado e sujeito, né? Outra coisa também sobre a questão do predicado e sujeito é que o Frege ele nota que muitas vezes as proposições, na verdade, elas podem ser parafraseadas de uma forma que todo o conteúdo asserível fique no sujeito e que o predicado só sirva para tornar o conteúdo em algo, em uma afirmação. Então você pode dizer Sócrates é homem, você pode dizer a humanidade de Sócrates é um fato. Então, a humanidade de Sócrates, né, dando aqui esses parênteses, ela já encerra todo o conteúdo asserível. Tudo que importa para a proposição já está ali, a humanidade de Sócrates. E o é um fato é fato, né, seria o predicado justamente que torna isso como uma asserção, né, uma proposição, apenas isso. Então, esse também é outro motivo que faz com que o Frege substitua as categorias de predicado e sujeito por função e argumento, que são justamente extensões das categorias matemáticas, né? Quem estudou matemática aí no ensino médio sabe o que que é uma função, o que que é um argumento, né? A função ali sendo representada pelo F, né? E o argumento é o xizinho que fica ali do lado do F, certo? Então, o Frege vai estender esses conceitos também para falar sobre proposições, para falar sobre os conteúdos asseríveis, certo? Então, eu fiz ali um esquema ali embaixo em que a gente vai tratar ali, então, Sócrates é homem, em que Sócrates é o argumento e é homem é a função. E junto das categorias de argumento e função,
vem também as categorias de objeto e conceito, que é justamente aquilo que é referenciado pela função e pelo argumento. Então, o homem, né, o homem Sócrates, ele é o objeto referenciado pelo argumento Sócrates. E o conceito de homem é aquilo que é referenciado pela função, certo? Então, isso vem, é, tudo isso, né, todas essas distinções, o Frege, ele dizia que eles eram da essência das coisas, certo? O Frege não está inventando nada aqui para ele, né? Ele está descobrindo essas relações, né? Ele compara isso com uma descoberta química, com uma descoberta científica. Então ele vai dizer, olha, pela essência das coisas, algo tem que ser objeto ou conceito, né? Tem que ser objeto ou conceito e não existe meio termo, né? Esses termos são exclusivos. Algo é isso ou é aquilo, certo? Depois, numa fase um pouco mais madura, ele vai apresentar ali então a distinção entre sentido e referência, né? Que é basicamente uma decomposição do conteúdo acerível, que ele vai falar, olha, os conteúdos acessíveis, eles podem ser divididos nessas duas categorias, sentido e referência. Então, quando você diz, por exemplo, Sócrates é homem, bom, isso, ou melhor, de Sócrates, né, você pode ter ali sentido e referência. Qual que é a referência? O objeto, né, o homem, Sócrates. Só que tem expressões da linguagem que têm a mesma referência de Sócrates, mas não têm o mesmo sentido. Por exemplo, o professor de Platão, né? O Frege via as descrições definidas, né, como a gente vai falar, né, essas sentenças, essas expressões que vêm como o tal e tal, né, tipo, o professor de Platão, o primeiro homem a pisar na Lua, o, o aluno de Platão, né, que seria Aristóteles, é, o autor da Concitografia, né, sentenças assim, né, que se referenciam a um único objeto também. Então, o Frege via ele como nomes complexos, né? Então, simplesmente eles eram como que nomes, só que nomes complexos, né? E ele via até mesmo proposições como nomes, né? Porque é o seguinte, você tem Sócrates e você tem o professor de Platão. Essas duas expressões, elas referenciam o mesmo objeto, mas elas têm modos de apresentações diferentes. E é nisso justamente que é o sentido delas. O sentido para o Frege é o modo de apresentação delas. E a mesma coisa quando ele trata, um dos exemplos mais famosos é justamente aquele de Hésperos e Fósforos, né? Em que você vê a estrela da manhã, você dá o nome dela de Fósforo, você vê a estrela da tarde, você dá o nome dela de Hésperos. E depois, na verdade, você descobre que elas, na verdade, são a mesma coisa, e na verdade nem são estrelas, né? São o planeta Vênus. Então você tem aí três nomes que, apesar de terem sentidos diferentes, né? A relação de identidades dela não é trivial, você tem ali a mesma referência. E isso vai se estender também a proposições. Por quê? Né, a sentenças inteiras. Porque o que que o Frege vai dizer? Uma proposição como Sócrates é homem, ela tem uma referência, que é o valor de verdade dela. Então, Sócrates é homem, por exemplo, a gente sabe que é uma sentença verdadeira. Então, essa é a referência da proposição, Sócrates. Não Sócrates, né, mas o verdadeiro, né? Existem esses dois objetos, que o Frege vai chamar de verdadeiro e falso. Né? Para o Frege, verdadeiro e falso são objetos, tá? Que as sentenças denotam. Então, toda sentença verdadeira denota o mesmo objeto, que é o verdadeiro, e toda sentença falsa denota o mesmo objeto, que é o falso. E daí, o pensamento é justamente o sentido da proposição, né? O sentido da sentença. Então, por exemplo, Sócrates é homem e Sócrates is a man são duas sentenças diferentes, mas que expressam o mesmo pensamento e que têm a mesma referência, né? A saber, o verdadeiro, certo? Então, essas são as categorias ali que o Frege vai ter para raciocinar toda essa questão da linguagem e também para que ele viu como necessário para manter o empreendimento dele da lógica, certo? E é uma questão interessante essa também do verdadeiro e do falso, porque o que que o Frege vai dizer? Bom, nas sentenças da linguagem natural, muitas vezes, por exemplo, em poesia, na literatura, na mitologia e tudo mais, a gente não vai se preocupar tanto com o valor verdade dessas proposições. É justamente porque né, ali a gente não tá preocupado se essas proposições têm referente, certo? Então ninguém se importa se Odisseu, se Zeus, se Bucéfalos realmente existiu, certo? Então o Frege vai dizer o seguinte: bom, nesse caso, essas sentenças elas não têm valor verdade, mas apesar de terem sentido, elas não têm valor verdade. Por quê? Porque o referente ali não importa.
Então, para o Frege, existem sentenças bem formadas da linguagem natural que não possuem valor verdade, certo? É mais uma das concepções ali que, como a gente vai ver, não recebeu tanta concordância, mas que era parte da filosofia do Frege, e o Wittgenstein vai comentar um pouco sobre todos esses pontos aqui que eu citei para vocês. Tá, então ali defeitos da linguagem natural, como a gente já viu antes, e axiomas como verdades intuitivas. Então, qual que era a visão do Frege de axiomas, da lógica? O Frege tinha como os axiomas da lógica, isso ele coloca ali logo na conceitografia, é, 9 axiomas, se eu não me engano, e ele tinha isso que, bom, os axiomas da lógica, né, as verdades lógicas, elas são verdades intuitivas. Então, é aquela questão, como que a gente escolhe os axiomas da lógica? Como que a gente define quais são os axiomas e o que que é teorema? O Frege vai dizer, bom, aquilo que é intuitivamente verdadeiro é axioma, né? Aquilo que a gente nota como verdade é axioma, e aquilo que a gente não tem tanta certeza, a gente vai tentar derivar isso dos axiomas. Então, o Frege tinha essa noção de axiomas como verdades intuitivas. E é mais ou menos isso também que o Russell vai fazer, né? O Russell ele vai ter ali uma consideração um pouco diferente, de que ele vai dizer que os axiomas, na verdade, eles são. A verdade dos axiomas são indutivas. Em que sentido? Ele vai dizer que, bom, a gente escolhe os axiomas com base naquilo que a gente quer provar que a gente sabe que é verdadeiro. Então, por exemplo, bom, o Russell no Princípio Matemática prova que um mais um é igual a 2, né? A gente sabe que isso é verdadeiro. Então, os axiomas que provem essa proposição, obviamente, vão ser verdadeiros também, né? É, um axioma que provasse, por exemplo, que um mais um é igual a 3 seria obviamente falso. Então é mais ou menos nesse sentido que o Russell vai ter de axiomas, mas também como verdades intuitivas também. E o Wittgenstein ele vai ter uma visão um pouco diferente dessa questão. Mas chegando lá a gente vê, certo? Falar então um pouco do Russell. Então, Russell, o que que a gente precisa de entender para que a gente possa ler o Tratados ali de uma forma um pouco mais completa? Vamos entender então a teoria das descrições definidas, a análise atomista, o conhecimento por descrição e por familiaridade, a teoria dos tipos e também a lógica enquanto a ciência dos fatos mais gerais. Então vamos lá. A teoria das descrições definidas é basicamente o trabalho mais famoso do Russell. Ele é muito. Assim, se você conhece o Russell, você provavelmente já ouviu falar da teoria das descrições definidas, que é o quê? Como eu estava falando, uma descrição definida é justamente aquela descrição que começa, que ela toma para si um e apenas um objeto. Então ela tem ali, por exemplo, o rei da França, o príncipe da Dinamarca, é, o, o autor da Ilíada, o autor da Divina Comédia, o compositor da Nona Sinfonia. São essas expressões que captam um único objeto na sua referência, assim, sabe? E qual que era o problema que o Russell tá tentando remediar com a teoria das descrições definidas? Principalmente dois. O primeiro, que é o que ele cita ali no artigo do Oldenoten, é justamente ali do Alexis Menoy, aquele outro filósofo que está ali no canto. O Alexis Menoy ele acreditava que, bom, ele pensava o seguinte, bom, quando a gente fala, por exemplo, do rei da França, o rei da França não existe. Mas você dizer, por exemplo, que o rei da França é careca, é uma proposição com sentido, né? As pessoas entendem, as pessoas compreendem o que, que isso quer dizer, e, bom, ela tem que ter sentido. Mas se o rei da França não existe, como que ela pode ter sentido? Né? E o Alex Manel então conclui que, na verdade, o rei da França tem que existir de alguma forma, ou ele tem que subsistir de alguma forma, certo? Então, na verdade, o rei da França, apesar de a gente não poder, né, ver ele e tudo mais, ele ainda existe de alguma forma, certo? E é isso que faz com que a proposição não seja sem significado, certo? Então, o rei da França então era assim que o Menoy, o Alexis Menoy, ele remediava essa questão. Ele ia dizer, bom, na verdade essas entidades que não existem, na verdade elas existem, elas só não têm a propriedade de existir momentaneamente, certo? Então elas subsistem, digamos assim, certo? E o Russell não gostava muito dessa solução, né? Ele dizia que a lógica ela tinha que ter senso de realidade. Né? Uma lógica que provasse, por exemplo, que dragões existem não seria uma boa lógica. Então, como que ele vai resolver essa questão? Em primeiro lugar, ele vai dizer que o rei da França sentenças, né, desse tipo, sentenças normativas, não são realmente.
referenciais, né? Elas não pegam realmente uma referência. Elas não funcionam como nomes, como Frege, por exemplo, achava. Elas, na verdade, podem ser decompostas numa grande sentença de quantificação múltipla. Então, como eu coloquei ali no exemplo, o rei da França é careca, na verdade, quer dizer, existe um X, tal que X é o rei da França e X é careca, e se Y é o rei da França e é careca, né? Então X é igual a Y. Então, nesse caso aqui, o que que precisa ser verdadeiro para que essa sentença seja verdadeira? Precisa existir um X, o X tem que ser o rei da França, o X tem que ser careca, e se existir um Y que seja o rei da França careca, então X tem que ser igual a Y. São cinco condições, certo? Então, e caso uma dessas condições seja falsa, a proposição não vai ser sem significado, ela vai ser simplesmente falsa. Por quê? Se não existe, então, um X tal que X é o rei, tal que X é o rei da França, por exemplo, a proposição não vai deixar de ser sem significado. Ela vai ser simplesmente falsa. E isso não necessita que o rei da França exista de alguma forma, porque a sentença não está se referenciando a ele, certo? Ela está simplesmente. é, Ela não é como um nome, né? Ela não é como, por exemplo, Odisseu ou Homero, coisas assim. Então, com isso, o Russell ele descobre ali que a forma lógica das sentenças não é sempre igual Quer dizer, eu coloquei errado ali, perdão, pessoal. Mas a forma gramatical, que era o que era para estar ali, não é sempre igual à sua forma lógica, certo? A, a forma gramatical das sentenças nem sempre, muitas vezes, esconde o que ela na verdade quer dizer, certo? E a teoria das questões definidas também vem como uma contraposição àquilo que eu tinha falado do Frege. O que que o Frege vai dizer? Bom, é, o rei da França, por exemplo, não existe, mas o rei da França é careca ainda tem sentido. Mas, na verdade, a sentença não tem valor verdade. É uma sentença com significado, mas sem valor verdade. O Russell vai dizer que não. Olha, o rei da França é careca não é uma proposição sem valor verdade, ela é falsa. Porque é isso aqui que ela significa, é esse complexo quantitativo, é, essa multiplicidade de quantificadores toda aqui. E quando você nega, por exemplo, que existe um x tal que x é o rei da França, você está simplesmente dizendo que a proposição é falsa, e não que ela não tem valor verdade algum. Claro que isso também vai contra a concepção do Frege de que proposições se refiram a alguma coisa, certo? Mas é basicamente essa a solução do Russell para esses dois problemas. Então, na verdade, para o Russell, o princípio de terceiro excluído se mantém para a linguagem natural, né? Ela ainda não é esse um dos defeitos da linguagem natural como o Frege pensava. O Frege dizia, não, o princípio de terceiro excluído e também de não contradição, ele dizia, não se aplicam à linguagem natural. Eles só se aplicam a uma linguagem logicamente perfeita. O Russell tinha uma visão um pouco diferente, apesar de que ele também reconhecia a necessidade de uma linguagem logicamente perfeita, certo? Ele não via a linguagem natural com bons olhos, assim como muito pelos mesmos motivos que o Frege também não via, certo? Mas sigamos. Então, dentro da análise atomista, existe a distinção entre conhecimento por descrição e conhecimento por familiaridade, em que ele vai dizer ali que toda proposição que podemos compreender deve ser composta inteiramente de constituintes com os quais estamos familiarizados. O que que isso quer dizer? Por Russell, existem duas formas de a gente conhecer alguma coisa, por descrição e por familiaridade. Por descrição, se seria justamente, digamos assim, de ouvir falar. Então, por exemplo, todo mundo aqui sabe quem é Sócrates, mas ninguém esteve realmente presente com Sócrates, né? Ninguém conheceu Sócrates em vida. O que a gente conhece de Sócrates é de descrição, né? Sobre o que falam dele para nós, né? Que ele foi aluno de Platão, que ele foi condenado, que ele debateu com os atenienses, que ele é o autor da frase só sei que nada sei. São coisas assim que fazem com que a gente conheça Sócrates, né? Então a gente conhece ele por descrição, mas não por familiaridade. Mas existem coisas que nós conhecemos por familiaridade. São ali, justamente como eu deixei destacado, são os sense data, né? Os dados do sentido. O que que isso significa? Algo que está atualmente, algo que está atualmente presente a você. Então, por exemplo, que eu estou olhando para o meu computador agora é um sense data, é algo que eu conheço por familiaridade, né? As coisas que eu olho, as coisas que eu sinto, né? Os dados do sentido, as coisas que o sentido apreende imediatamente. Seriam isso que são as coisas que são feitas por familiaridade. E para o Russell,
toda proposição, né, composta que a gente pode compreender, ela pode ser decomposta em dados do sentido, né? Então, por exemplo, você dizer que, vamos lá, a cadeira é azul. Azul, ele já é uma cor, então ele já é algo que eu vejo, é um dado do sentido. E cadeira, você pode então dizer essa, essa massa, esse conjunto de madeira que eu observo agora, seriam formas de decompor a proposição nos seus constituintes mais simples, certo? Então é por isso que se chama de atomista, porque chega uma hora que você chega nos átomos, né? Aquilo que não tem mais divisão. Então, seguindo isso, é uma linha que o Wittgenstein vai seguir também, né, de uma análise atomista, apesar de que aquilo que é simples por Wittgenstein não é simples por, não é a mesma coisa que seria simples por Russell, certo? Mas é algo que vai estar presente também na filosofia do Wittgenstein. Por isso que eu coloquei ela aqui. E isso é interessante porque o Russell também vai ter toda uma questão do que seria um nome logicamente próprio, né, do que seriam os verdadeiros nomes. E isso também está presente na filosofia do Wittgenstein. Porque nome, tanto para o Russell quanto para o Wittgenstein, tem que ser algo simples, né? O nome é aquilo que denota o simples. Então, quando a gente fala, por exemplo, de nomes ordinários, né? Por exemplo, sei lá, Homero, Sócrates, Aristóteles, isso não são nomes para o Russell. Por quê? Porque faz sentido dizer que, por exemplo, Aristóteles não existiu. E se Aristóteles não existiu, então o nome Aristóteles não teria denotação, certo? Mas para o Russell, nome, por definição, tem que ter denotação, porque senão não seria nome, né? O nome, tudo que é nome nomeia algo. Então, se não existe esse algo que ele nomeia, então não é nome. Então, para Aristóteles, para Homero, fazer sentido, né, que a gente diga que, por exemplo, Homero não existiu, ou que Sócrates não existiu, como algumas pessoas acreditam, eles não podem ser nomes de verdade. Na verdade, o que eles são abreviações de descrições. Então, lembra que eu disse, a gente conhece Sócrates por descrição? Na verdade, então, o nome Sócrates é uma abreviação de todas essas descrições que fazemos conhecer esse objeto, né, essa pessoa, esse homem. Então, o que que Sócrates, em verdade, significa? Significa, por exemplo, o aluno de Platão o autor da frase só sei que nada sei, né? O que que Platão significa? O autor da República, certo? Na concepção de Russell, são isso que eles significam, e, na verdade, o nome, né? O nome ordinário seria uma abreviação dessas descrições. E os nomes, logicamente, próprios seriam os nomes que denotam o sense data, que para Russell seriam pronomes demonstrativos, né? Tipo este, aquele. Então, este dispositivo eletrônico, digamos, este recipiente azul que está aqui do meu lado. Seriam esses os nomes logicamente próprios para o Russell. Por quê? Porque a referência deles é epistemologicamente segura. Não tem como duvidar que este recipiente azul que eu estou vendo agora seja falso, né? Que essa proposição seja verdadeira. Por quê? Porque são dados do sentido, certo? Então essa concepção vai também moldar ali um pouco das concepções do Wittgenstein, embora, claro, de forma diferente, como a gente vai ver logo a seguir. Nós temos então também a teoria dos tipos, que o Russell vai fazer ali no seu princípio matemática, que qual é a questão? Né? Por que a teoria dos tipos existe? Bom, todo mundo conhece a história de que o Frege, durante o tempo em que ele queria reduzir a matemática à lógica, a aritmética lógica, né? Ele fez ali o seu sistema e tal, e depois o Russell, quando ele leu a obra do Frege, ele descobriu que existia uma contradição ali, né? Que é justamente da classe das coisas que não pertencem a si mesmo. Isso é uma contradição porque, bom, se a classe das coisas que não pertencem a si mesmo pertence a si mesma, então ela não pertence a si mesma. E se ela não pertence a si mesma, então ela pertence a si mesma, né? O que é uma contradição. Isso acontece por quê? Porque no sistema do Frege não existia a restrição de que a classe tinha que ser de uma ordem superior àquilo que ela contém. Então, por exemplo, ali você tem o exemplo, a classe dos homens é um homem. O que que impede essa proposição de ser sem significado, né? O que o Russell então vai fazer é justamente criar a teoria dos tipos, né? Ele vai dizer que, bom, ah, a classe tem um tipo superior aos elementos dela, às coisas que ela contém, de forma então que sempre que nós falamos que tal coisa contém tal coisa, sempre que a gente diz que X contém Y, X tem que ser de uma ordem superior àquilo que ele contém.
Então, por exemplo, no exemplo da classe dos homens é um homem, bom, nesse caso, elas possuem o mesmo tipo, né? Elas possuem o mesmo tipo lógico. De forma, então, que a classe dos homens não pode ser um homem, né? Ah, porque seriam a mesma classe, na verdade, né? Então, ou então o caso da classe das coisas que não pertencem a si mesmo. Essa sentença, melhor dizendo, seria sem sentido para o Russell, porque elas possuem o mesmo tipo lógico. E a classe sempre tem que ter um tipo superior àquilo que ela possui. É um negócio bem complicado, tipo, envolve muito da teoria da lógica matemática, mas é algo que vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente for falar das críticas, né, que o Wittgenstein tem a essa teoria. E isso vai fazer parte ali da teoria da linguagem dele, certo? Mas é basicamente isso. Para que uma classe, né, um conjunto, contenha um elemento, o elemento tem que ser de um tipo superior, de um tipo inferior, melhor dizendo, à classe. E é por isso que, por exemplo, a classe das classes não pode existir, porque são do mesmo tipo lógico. Ou a classe dos homens não pode ser um homem, porque a classe dos homens, homem e classe dos homens têm o mesmo tipo lógico. É basicamente isso, certo? Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o básico que a gente precisa entender é isso. E depois a gente vai ter a concepção do Russell da lógica enquanto ciência dos fatos mais gerais. Então, o que que isso significa? O Russell ele vai notar que as proposições, assim, da linguagem natural mesmo, tipo João ama Maria, elas podem ser decompostas, então, por um método de abstração, em relações, em constantes fundamentais, certo? Então, ele vai dizer ali, por exemplo, que, bom, João ama Maria pode ser abstraído em X ama Y, né? Então, é uma relação ali que envolve dois sujeitos quaisquer, certo? Mas essa relação também pode ser abstraída, dizer que simplesmente X se relaciona, de uma certa maneira qualquer, com Y, né? Então você tem ali a forma fundamental das relações binárias. X se relaciona com Y. Quem é Y, quem é X e qual que é a relação entre eles? Isso pode ser qualquer relação. É a relação mais geral a relação binária mais geral que existe. Se fosse uma relação ternária, X e Z se relaciona com Y, ou X e Y se relaciona com Z, coisas assim, certo? Então ali, o que que resta, né, dessa abstração? Resta ali o que o Russell chamava de constantes lógicas e indefiníveis, né, e variáveis. X e Y são variáveis e a relação, né, esse conceito de relação, ele é um indefinível, ele é uma constante lógica, certo? Ele se referiria, então, a uma entidade lógica que seria indefinível, né? Ele é uma constante lógica, certo? E outras constantes lógicas também seriam os conectivos lógicos, os valores de verdades, as classes, as relações, estar contido, né, a relação de continência, tudo isso seria a constante lógica, por quê? Porque é indefinível, né? É, dentro desse método, é, finalizando o método de abstração, o que que sobra? Sobra isso. Sobra essas constantes, certo? E é nisso que são essas as constantes lógicas que o Russell fala. E isso também vai ser muito importante para tratar, por quê? Porque esse é a grande chave de virada do Trataxis, certo? Envolve as constantes lógicas, porque justamente o Wittgenstein vai dizer que não existem constantes lógicas, no sentido de Russell, né? E ele vai dizer que o papel desses conceitos é um pouco diferente, certo? Então, a visão do Wittgenstein vai ser um pouco diferente, mas vai ser o grande ponto de virada do Trataxis, como a gente vai ver um pouco mais pra frente. Outros dois autores que influenciaram a filosofia do Wittgenstein são Immanuel Kant e o Arthur Schopenhauer, né? Ali na Crítica da Razão Pura e O Mundo como Vontade de Representação. O Wittgenstein, a gente sabe pela biografia dele que ele leu tanto desses dois autores, né? Ali o Kant, ele leu ali enquanto ele estava preso durante a Segunda Guerra, então a gente sabe que ele leu ali boa parte da Crítica da Razão Pura, e O Mundo como Vontade de Representação ele leu durante a adolescência dele, né? E a forma como esses dois autores se relacionam com o Tratatus é um pouco distinta dos outros apresentados, porque o Schopenhauer ele vai influenciar ali a parte mística do Tratatus, como a gente vai ver. Então, as relações ali do Schopenhauer sobre vontade, sobre Deus, sobre o mundo, elas estão muito presentes ali.
E então a gente vai ver ele um pouco mais pro final, né, quando a gente for tratar da parte 6 do Tractatus. E o Kant ele tá ali também dentro do método filosófico do Wittgenstein. Toda essa questão de tentar determinar as condições de possibilidade da linguagem e também essa crítica toda à metafísica que ele faz enquanto ciência são, assim, ecoam de certa forma a crítica da razão pura, certo? Vai ter toda uma discussão do quanto o Kant ele influencia no Wittgenstein, mas não vai ser tão importante aqui para nós, né? Mas aquilo ali que é mais definido, a gente pode tratar sim. E ele vai influenciar ali um pouco da metodologia filosófica do Wittgenstein, né? O Tratado de Deleuze não chega a ser um livro transcendental, como alguns comentadores dizem, mas existem sim certa influência kantiana, certo? Chegando então finalmente na obra em si do Wittgenstein, vamos falar então qual que é o propósito da obra, né? A gente falou sobre todos esses autores, então qual que é o propósito da obra? Então, eu coloquei ali que é justamente determinar as condições de possibilidade da linguagem, né? A estrutura lógica da linguagem, o que que torna a linguagem possível, determinar os limites do pensamento, e isso o Wittgenstein ele fala ali no prefácio da obra. Inclusive, eu posso ler aqui também, posso ler aqui de novo para nós. Hum, Então, o livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar, ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão dos pensamentos. A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar nos dois lados desse limite. Deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado. O limite só poderá, pois, ser traçado na linguagem, e o que estiver além do limite será simplesmente um contrassenso. Então é esse o propósito da obra, é determinar os limites do pensamento, ou melhor, da expressão do pensamento, né? A expressão da linguagem. Então, determinar também a natureza da proposição, e ali eu coloquei entre parênteses, né, o enigma da negação. O enigma da negação seria o que, basicamente? Como que uma proposição falsa pode ter significado, certo? Então, se o significado das coisas depende daquilo que ela referencia, né, existir, como que algo que diz que não existe, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que algo não é vermelho, como que isso pode ter significado, sendo que o vermelho não está ali, né? Isso era uma das coisas. É o grande paradoxo da intencionalidade, né? Como que algo pode não ser, certo? E como que e também, ao dizer que algo não é, parece que nós pressupomos que algo é, né? Para falar que o vermelho não está ali, eu já tenho que falar do vermelho, então ele está ali de alguma forma, certo? É mais ou menos essa questão que o Wittgenstein vai tratar ali no Tratado com o Enigma da Negação. Então, determinar a natureza da lógica também. Então, por isso que eu falei da natureza da lógica do Russell, né, das concepções do Russell e do Frege, porque o Wittgenstein dialoga muito com isso, dialoga muito com as concepções, e também determinar a natureza dos problemas filosóficos. E por isso que a gente citou o Boltzmann e o Hertz, certo? Então, vamos falar um pouco então da estrutura e das dimensões do tratado. Beber água. Hum. Então, o Tratatus ele segue, e isso é uma das coisas principais, assim, ele segue uma estrutura de árvore, um sobre o outro, né? Então, você tem, por exemplo, proposição um, depois você tem proposição 1.1. Então, a proposição 1.1 é um comentário à proposição 1. E você tem a proposição 1.1.2, 1.12. E, então, a 1.12 é o segundo comentário à proposição 1.1. Não sei se ficou claro. Na verdade, seria mais ou menos assim. Proposição 1.1, que é um comentário à proposição 1, e daí você teria a proposição 1.1.1, que seria um comentário à proposição 1.1, ou você teria uma proposição 1.2, que daí seria outro comentário à proposição 1, certo? Então ele é ramificado, entendeu? É por isso que chama de árvore. Os comentários eles se ramificam, né? Então um comentário nem sempre fala sobre o livro inteiro. Ele trata de uma proposição específica que veio anteriormente a ele. E isso vai ser interessante quando a gente for falar da proposição 6.5, 6.54, né? Que é uma proposição assim, que é um dos comentários, né, bastante famosos dos Tratatos e que envolve
todo o conjunto da obra, né? Porque você vai ter ali grandes interpretações, diferentes interpretações desse comentário que baseiam toda a obra, certo? E vai sempre, e essa estrutura de árvore vai ser importante para a gente entender essa proposição desse comentário, né? Esse enunciado mais para frente, certo? Falando então da estrutura do livro, ele segue ali então a estrutura de prefácio. Então, o livro ele se inicia com o seu prefácio, e o prefácio é parte do livro, certo? O prefácio deve ser lido para clarificar as outras proposições as proposições principais, e daí ele vai seguir uma estrutura em que ele possui 7 proposições principais, e todas as outras proposições, todos os outros comentários são, são comentários a essas 7. Ou melhor dizendo, essas 6 proposições elementares, né, proposições fundamentais. Então segue ali o prefácio. Então o comentário um é: o mundo é a totalidade dos fatos. Comentário 2: o que é o caso? O fato é a existência dos estados de coisas. O 3: a figuração lógica dos fatos é o pensamento. 4: o pensamento é a proposição com sentido. 5: a proposição é uma função de verdade das proposições elementares. A proposição é uma função de verdade. A proposição elementar é uma função de verdade de si mesma. Perdão, esqueci de colocar ali. 6: a forma geral da função de verdade é aquela fórmula esquisita ali. A gente vai entender o que que é isso daí, tá? Isso é bastante importante. E a última proposição, a proposição 7 é: o que se pode falar, o que não se pode falar deve se calar. Certo? Então a gente vai entender cada uma dessas asserções aí, o que significa, o que que é mundo, o que que é fato, o que que é figuração lógica, o que que é pensamento, proposição elementar, função de verdade, uma fórmula esquisita. Vamos entender tintim por tintim dessas coisas, tá? É, Daí eu coloquei aqui hum, o que eu chamei de dimensões do livro, né? Seriam facetas, tópicos, né, que o livro lida. Então, eu coloquei ali metafísica, linguagem, lógica, matemática, filosofia, né, ou metafilosofia, como quiserem chamar, a mística e a ética. Então, são essas todas as dimensões, e deu 7 ali certinho também. Elas não correspondem às proposições principais lá, mas são 7 também. Existem outras, né? O Wittgenstein chega a tratar até de probabilidade dentro do, do Tratatus, mas são coisas assim um pouco mais secundárias que não vou tratar tanto, né? A gente vai focar um pouco mais nessas sete concepções aqui, certo? Vamos tratar então um pouco dos conceitos fundamentais dos Tratatus, né? Tipo, a gente viu ali fato, mundo, estado de coisas, blá blá blá. O que que é tudo isso? Tá, então a gente vai começar então falando sobre o que que é o fato. O que é o caso, o fato, é a existência de estados de coisas. Então já está ali bem simples, né? O que que é fato? É o que é o caso, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que acontece, é aquilo que é como as coisas estão. Isso são fatos. Os objetos. Então a gente viu aqui, estado de coisas. Tá. O que que é um estado de coisas? Para a gente entender o que que é um estado de coisas, a gente precisa entender o que que são coisas, né? E coisas e objetos no tratado são a mesma coisa. São termos sinônimos. Então, o que que são os objetos para o Wittgenstein? Então, o Wittgenstein diz que o objeto é simples. Então, objetos são coisas simples, absolutamente simples. Os objetos constituem a substância do mundo e o objeto é o fixo, o subsistente. Então, objetos, para o Wittgenstein, objetos são entidades simples, absolutamente simples, né? Seriam átomos, basicamente. Eles constituem a substância do mundo, a gente já vai entender o que que é a substância do mundo, e eles são fixos e subsistentes, ou seja, eles são eternos, eles são atemporais, eles são fixos, né? Eles existem, ou melhor, não a gente vai ver depois, não faz muito sentido dizer que objetos simples existem, mas eles são necessários, eles existem independente de tudo, certo? Então esses são os objetos proto-tactos. E o estado de coisas justamente o estado de coisas é uma ligação de objetos, né? A configuração de objetos constitui o estado de coisas. Então, esses objetos eles são fixos e inalteráveis, mas eles se ligam de certas formas. E essas formas de eles se ligarem é justamente o estado de coisas, certo? E o estado de coisas, diferentemente dos objetos, a configuração é o variável, é o instável. Então, o estado de coisas não são eternos. O estado de coisas podem mudar,
estado de coisas uma hora são, outra hora não são, né? E a totalidade dos estados de coisas existentes é o mundo, né? Os estados de coisas são independentes um dos outros também. Ah, ali eu deixei uma citação um pouquinho mais longa que eu queria ler aqui com vocês. Então vamos pegar ali. Ele cita o 2.061. Então, aqui, os estados de coisas são independentes uns dos outros. Da existência ou inexistência de um estado de coisas não se pode concluir a existência ou inexistência de outro. E a realidade total é o mundo, certo? Ah, então, os estados de coisas eles são variáveis, eles não são eternos como os objetos, e eles são ligações, basicamente ligações de objetos. E estados de coisas são independentes uns dos outros, certo? Então, da verdade de um estado de coisas não se segue a verdade de outro estado de coisas, nem a falsidade de outro estado de coisas, certo? É basicamente isso que o Wittgenstein quer dizer. Um estado de coisas qualquer, por exemplo, a cadeira é azul, né? Uma cadeira ser azul, ela é um estado de coisas, ela poderia não ser azul, então o estado de coisas é contingente, ele poderia não ser, e essa cadeira ela pode mudar de cor, né? Eu posso lá pintar a cadeira de amarela então o estado de coisas, a cadeira é azul, deixa de ser verdadeiro, e agora o estado de coisas, a cadeira é amarela, passa a ser verdadeiro, né? Um estado de coisas que antes era meramente possível. E de que o estado de coisas, a cadeira amarela é verdadeira, não se segue, por exemplo, que outra cadeira seja vermelha, certo? Então é nesse sentido que eles são independentes uns dos outros. A substância do mundo, então, a substância é o que subsiste independente do que seja o caso. Ela é forma e conteúdo. Então, a substância do mundo, ela é a totalidade dos objetos. E os objetos, eles permanecem, né? A totalidade dos objetos permanece independente do que seja o caso, né? Ela permanece, não importa o que aconteça. E é por isso justamente que eles são substâncias. É até meio semelhante ao Aristóteles, né? Que dizia que a substância é aquilo que permanece em qualquer mudança, né? E a gente nota que o estado de coisas mudam, mas essa substância tem que permanecer, certo? Ela é o que é fixo, é o que é inalterável dentro do mundo, certo? E ela que compõe o mundo, né? Então é isso que é a substância do mundo. Então, falando aqui da parte metafísica do Tratágoras, que é essa parte atomista, é aquilo que nós já falamos. Então, existem objetos absolutamente simples, eternos, atemporais. Esses objetos compõem a substância do mundo, isto é, aquilo que permanece apesar de qualquer mudança. Essa substância, né, que ele também chama de espaço lógico, é fixa e inalterável. Os objetos se ligam e formam o estado de coisas, e estado de coisas são mutáveis. Alguns estados de coisas são atuais, e esses são os fatos, né? Os fatos são o estado de coisas atuais, e outros são meramente possíveis. O mundo é a totalidade dos estados de coisas possíveis, né? A possibilidade de se ligar a um estado de coisas é intrínseca ao objeto, né? É uma propriedade interna do objeto, né? Então, os objetos, eles possuem intrinsecamente em si a possibilidade de se ligar a um certo estado de coisas, né? Nem todo objeto se liga a todo estado de coisas, né? O Wittgenstein ele vai fazer uma diferenciação entre, por exemplo, os é, espaciais, objetos coloridos, objetos sonoros, tudo mais. Eu posso pegar ali a citação. Deixa eu pegar aqui. 201.123. Aqui, se conheço o objeto, conheço também todas as possibilidades de seu aparecimento em estado de coisas. Cada uma das possibilidades deve estar na natureza do objeto. Não se pode encontrar depois uma nova possibilidade. Para conhecer um objeto, na verdade, não preciso conhecer suas propriedades externas, mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas. Dados todos os objetos, com isso estão dados também todos os possíveis estados de coisas, certo? Seria então basicamente isso, pessoal, da parte do atomismo. Falando então, continuando, né? Os objetos possuem uma forma, isto é, a possibilidade de seu aparecimento no estado de coisas. Isso ali ele fala do 2.0140141. O espaço, tempo e cor, né, ser colorido, são formas de objetos, então nem todos os objetos têm a mesma forma, como eu disse, né? Então alguns objetos são espaciais, outros objetos são temporais, outros objetos são coloridos, outros objetos são sonoros, outros objetos são táteis, né? Isso define basicamente tudo, que determina, né, as possibilidades de conexão entre os objetos.
por exemplo, nem todo objeto é espacial, né? Digamos, segundo o Wittgenstein. Por exemplo, por exemplo, números, né? Números não existem no espaço, né? Na verdade, é meio difícil dizer se, para o Wittgenstein, números são objetos ou não, mas seria um exemplo de coisas que não existem no espaço, né? O próprio tempo não existe no espaço, e cores, nem tudo existe em cores, né? As cores ali elas são um pouco diferentes, né? Das coisas, né, materiais que a gente tem. Então, por exemplo, você pode ter algo entre, você pode ter uma parede colorida, mas você não pode ter algo entre a tinta da parede e a parede, né? Então, são algo que limitam também as conexões entre os objetos. Então a gente olha para tudo isso e a gente se pergunta, mas por que que esses objetos simples eles precisam existir? Sabe? De onde que o Wittgenstein tira a necessidade deles? Certo? E isso a gente vai ver ali, a gente vai ver um pouquinho mais para frente com mais calma, certo? E para isso, então, para a gente entender por que que os objetos simples precisam existir, a gente precisa ver um pouco da, da questão da linguagem que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o Wittgenstein aqui, só para finalizar a parte do atomismo, ele diz: a totalidade dos estados de coisas, dos estados existentes de coisas também determina que o estado de coisas não existe. A totalidade dos estados existentes de coisas também determina que estados de coisas não existem. A existência e inexistência de estados de coisas é a realidade. A existência de estados de coisas chamamos também um fato positivo, a inexistência um fato negativo. Então ele vai fazer essa diferenciação, né? Tanto aquilo que existe, tanto aquilo que não existe são fatos, mas um é positivo, outro é negativo. Quando eu falei de fatos ali anteriormente, eu estava falando, referindo justamente aos fatos positivos, né? Fatos verdadeiros. Os estados de coisas são independentes uns dos outros, da existência ou inexistência de um estado de coisas não se pode concluir a existência ou inexistência de um outro, como a gente falou anteriormente. Vamos falar então sobre a linguagem, porque logo depois dele explicar tudo isso, ele vai falar ali no 2.01 que figuramos os fatos. Então, nós fazemos uma build dos fatos, né? Eu destaquei ali o termo em alemão que o Wittgenstein usa, propositalmente, porque o termo build em alemão ele traz uma conotação de imagem, certo? Ele quer dizer imagem, ele quer dizer representação, ele quer dizer é, retrato de alguma coisa, entendeu? Então, dizer que nós figuramos os fatos quer dizer nós representamos os fatos, nós fazemos imagem dos fatos, entendeu? Nós fazemos figura dos fatos, né? É justamente isso, figuramos os fatos, né? Fazemos figura dos fatos. Então, é muito nesse sentido que o Wittgenstein vai usar o termo figuração, né? Ou afiguração, representação. Certo? E isso fica mais claro quando a gente entende quais foi o fato da vida que levou o Wittgenstein a ter essa concepção de linguagem, que foi que ele conta isso, né? Foi quando ele estava lendo um jornal e ele viu a imagem ali de um acidente, né? Se não me engano era um acidente, um carro puxando o outro, e daí do lado da imagem tinha uma figura ali com uma representação em miniatura da, da imagem, certo? E dele entendeu, cara, essa imagem, ela é a representação daquilo ali porque tem certas coisas em comum. E a linguagem deve funcionar mais ou menos dessa forma, certo? Então, para a linguagem ser representativa, ela precisa funcionar mais ou menos como essa imagem, certo? E isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Mas é basicamente isso. Quando o Wittgenstein diz nós figuramos os fatos, quer dizer, bom, nós representamos as coisas no mundo. Nós fazemos imagem delas, eh, nós representamos elas de diversas formas. Então ali ele continua. A figuração representa a situação no espaço lógico, né? O espaço lógico sendo a substância do mundo, e ele representa uma situação. Então, das infinitas possibilidades que existem dentro do mundo, a figuração representa uma. Então você diz, a cadeira é azul. Bom, isso representa uma situação no espaço lógico. Poderia não ser assim, a cadeira poderia ser amarela e seria outra situação. Mas a figuração sempre alcança, né? Ele vai falar assim, ele enlaça a realidade numa situação específica dentro do espaço lógico, né? A existência e inexistência de estado de coisas. A figuração é o modelo da realidade. Aos objetos correspondem na figuração os elementos da figuração. Os elementos da figuração substituem nela os objetos. E isso é bastante importante, eu deixei ali destacado. Mais uma vez o termo em alemão, Übertreten,
Porque esse esse é o termo que o Wittgenstein utiliza. Eles substituem. Eles não simplesmente correspondem, né, como algumas traduções podem trazer. Os elementos da figuração, né, aquilo que faz parte da representação, não simplesmente corresponde àquilo que está na realidade. Ele substitui, ou seja, ele toma o lugar, ele age em favor de, sabe? É muito nesse sentido que você pode dizer o que que é um substituto, né? Como, por exemplo, seu professor faltava e você tinha um professor substituto. Esse professor ele ia fazer as mesmas coisas que o seu professor faria, né? Certo? Ele era um professor substituto e ele tinha as mesmas funções, ele tinha as mesmas responsabilidades, ele tinha que dar o mesmo conteúdo, certo? Então, é muito nesse sentido. Os elementos da figuração substituem os objetos na figuração, certo? Então, os objetos, eles vêm por intermédio da realidade, né? Eles se conectam ali no estágio de coisas para formar o mundo, e os elementos da figuração substituem os objetos dentro do campo da linguagem, certo? Então, é muito nesse sentido. Então, muito além de simplesmente corresponder aos objetos, eles substituem os objetos, certo? Eles agem no lugar dos objetos, certo? É muito nesse sentido e é importante a gente entender isso para a gente entender qual que é a relação, afinal, da lógica com a realidade. É essa, é de substituição, certo? A linguagem representa a realidade fazendo, com seus elementos, substituindo os objetos dentro do intermédio da linguagem. Tratando então da linguagem ainda, eu separei ali mais uma citaçãozinha para a gente ler. Deixa eu achar ela aqui rapidamente. 2.15. Aqui. Que os elementos da figuração estejam um para os outros de determinada maneira representa que as coisas assim estão uma para as outras. Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se sua estrutura, a possibilidade dela, sua forma de afiguração. A forma de afiguração é a possibilidade de que as coisas estejam uma para as outras, tal como os elementos da figuração. Vou repetir. A forma de figuração é a possibilidade de que as coisas estejam uma para as outras, tal como com os elementos da figuração. É assim que a figuração se enlaça com a realidade. Ela vai até a realidade. Ela é como uma régua aposta à realidade, né? Segundo essa concepção, portanto, a figuração pertence também à relação afiguradora, que faz a figuração. A relação afiguradora consiste nas coordenações entre os elementos da figuração e as coisas. Essas coordenações são como que as antenas dos elementos da figuração com os quais ela toca a realidade. O fato, por ser uma figuração, deve ter algo em comum com o afigurado. Na figuração e no afigurado deve ter algo de idêntico, a fim de que possa ser, de modo geral, uma figuração do outro. Que a figuração deve ter algo em comum com a realidade para poder afigurá-la à sua maneira, correta ou falsamente, é a sua forma de afiguração. A figuração pode afigurar toda a realidade cuja forma ela tenha. A figuração espacial, tudo que seja espacial. A colorida, tudo que seja colorido, etc. Sua forma de afiguração, porém, a figuração não pode afigurar. Ela a exibe. A figuração representa seu objeto de fora, seu ponto de vista e sua forma de representação. Por isso, a figuração representa seu objeto correta ou falsamente. A figuração, porém, não pode colocar-se fora de sua forma de representação. O que toda figuração, qualquer que seja sua forma, deve ter em comum com a realidade para poder, de algum modo, correto ou falsamente, afigurá-la, é a forma lógica, isto é, forma da realidade. Se a forma de afiguração é forma lógica, a figuração chama-se figuração lógica. Toda figuração é também uma figuração lógica. No entanto, nem toda figuração é, por exemplo, uma figuração espacial. A figuração lógica pode afigurar o mundo. A figuração tem um comum com o afigurado a forma lógica de afiguração. A figuração afigura a realidade ao representar uma possibilidade de existência ou inexistência de estado de coisas. A figuração representa uma situação possível no espaço lógico. A figuração contém a possibilidade da situação que ela representa. A figuração concorda ou não com a realidade. É correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. A figuração representa o que representa, independentemente de ser verdade ou falsidade, por meio da forma de afiguração. O que a figuração representa é seu sentido. Na concordância ou discordância de seu sentido com a realidade, consiste sua verdade ou falsidade. Para reconhecer se a figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade. Não é possível reconhecer, a partir da figuração tão somente, se ela é verdadeira ou falsa. Uma figuração verdadeira a priori não existe.
Então vamos lá, vamos fazer um resumo de tudo isso que eu li, né? Foram ali praticamente 2 páginas inteiras e é bastante coisa, né? Figuração para lá, figuração para cá. Então vamos lá. A figuração é uma representação de como as coisas estão. Ela é uma possibilidade dentro do mundo, né? Dentro das demais possibilidades, ela representa uma possibilidade. Ela diz que algo está de tal forma. A forma de afiguração é a possibilidade que as coisas estejam como a figuração diz. O fato figurado deve ter algo em comum com a figuração. Este algo é a forma de afiguração. Então, para que algo seja, né, figuração de algo, ela tem que ter em comum com aquilo que ela afigura, né? Tipo, por exemplo, se você vai fazer um mapa, né, o mapa é uma representação de algo do mundo, né, de algo que existe. E ele tem que ter certas coisas em comum daquilo que ele figura, né, daquilo que ele representa. Se o mapa for totalmente diferente, né, do mapa da região que você tá, então ele simplesmente não é o mapa daquela região, ele simplesmente deixa de ser o mapa da região, certo? Ele é um mapa de alguma outra coisa, mas não daquela região. Então eles precisam ter algo em comum. E isto é, então, a forma de afiguração. E isso também que é muito importante, a gente vai ver isso mais para frente, mas já guarda isso desde agora. A figuração não pode figurar sua própria forma. E ali, como a gente leu, ele diz ainda, ele a exibe. Então, a linguagem, o que que isso quer dizer? Eu já vou dar um adiantamento aqui. A linguagem não pode falar de si mesma. A linguagem não pode se autoafigurar, né? Ele não pode se autoafigurar. E isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, mas é nisso daí que consiste mais para frente também a distinção entre dizer e mostrar do Wittgenstein. Porque a linguagem não pode falar sobre si mesma, ela se mostra, ela se exibe, né? E isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente, quando o Wittgenstein for tratado da lógica e tudo mais, mas já fiquem com isso guardado. A figuração não pode figurar sua própria forma. Então, a figuração representa seu objeto corretamente ou incorretamente, né? Ou melhor dizendo, ela representa o estado de coisas, né? Objeto ali não no sentido do objeto simples, mas objeto no sentido aquilo que ela aponta, né? A figuração representa uma possibilidade. Figurações podem ter diferentes formas, mas toda figuração é também uma figuração lógica, né? Como a gente viu, figuração espacial, figuração colorida, figuração sonora, essas coisas. E o que a figuração representa é o seu sentido. Então, para uma figuração ter sentido, ela precisa representar um estado de coisas possível. E esse estado de coisas possível é o seu sentido, certo? Lembra de Frege que a gente disse que para ele proposições tinham sentido e referência? Então, aqui as figurações, né, as proposições, a gente vai ver que proposições são afigurações, mas elas têm sentido, mas elas não possuem referência. O que possui referência são os nomes. Isso, eu já estou adiantando um pouco as coisas, mas é basicamente isso. Então, sentido é o estado de coisas que a figuração representa, tá? E não existem figurações verdadeiras a priori. A determinação de se uma figuração é verdadeira ou falsa é sempre em comparação com a realidade. Não existe figuração verdadeira a priori aqui para o Wittgenstein. Tudo que é representativo da realidade tem que ser comparado com ela para definir se ele é verdadeiro ou falso. Figurações verdadeiras a priori e falsas a priori também não existem. Então, vamos voltar aqui, ali um pouco para o atomismo, e aqui a gente já está quase finalizando a primeira aula. Ah, a gente viu ali um pouco mais para frente, né, que a figuração um pouco agora, né, a figuração representa o que representa, independente da sua forma ou falsidade. E isso vai se conectar com aquilo que a gente viu antes, né, sobre a substância do mundo. O Wittgenstein ele fala, se o mundo não tivesse substância, então uma proposição ter sentido dependeria de outra ser verdadeira, né? Ele diz ali no 2.0211. Aqui, se o mundo não tivesse substância, ter ou não ter sentido, uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Seria então impossível traçar uma figuração do mundo, verdadeira ou falsa. Por que que ele diz isso? Então, por que que o mundo tem que ser substância e por que que isso impediria de existir, né, a figuração? E vai ficar um pouco mais claro também, vai ficar um pouco mais claro mais pra frente. A gente tem que lembrar que o Wittgenstein, ele não
Ele não tá separando as coisas desse jeito bonitinho aqui que eu fiz entre metafísica, filosofia e linguagem. Não. Ele vai tratando as coisas meio entrelaçado, meio misturado e vai indo. Mas aqui a gente está tentando seguir uma ordem um pouco mais inteligível, né, das coisas, né? Porque se a gente for seguir o tratado, a gente vai ficar confuso. E foi, pelo menos foi assim que eu me senti lendo pela primeira vez. Porque são coisas que se entrelaçam, certo? Então, ele diz que, independente de sua verdade ou falsidade, a proposição tem sentido, né? Ela não... O sentido da proposição não depende da verdade ou falsidade das coisas no mundo, certo? E por que que ele diz isso? Bom, porque se não existissem objetos simples, né? Então, se não existisse substância do mundo, né? Se não existisse objetos simples, só existiriam objetos compostos, certo? Só que existir ou não objetos compostos é um fato contingente. Os objetos compostos poderiam não existir, né? Pensa em qualquer objeto composto que você quiser, ele poderia não existir. Todo objeto composto é contingente, né? Então, você dizer, por exemplo, a cadeira azul dependeria dessas outras duas proposições, né? Que a cadeira existe e que o azul existe, certo? Então, ter sentido, né? Se não existem objetos simples, então para a cadeira azul ter sentido, dependeria então da cadeira existir, né? Dessa proposição ser verdadeira e do azul existir. Só que isso também dependeria de outras coisas, né? Para ser, né, verdadeiro, porque a gente pode criar a partir disso infinitas proposições. Porque então da cadeira existe, a gente poderia criar a proposição de que a proposição a cadeira existe é verdadeira. E isso também dependeria, né, da verdade dessa proposição, né? Ou que a proposição o azul existe é verdadeira, e isso também seria uma proposição que dependeria do valor verdade. Então, no final, a gente segue esse ad infinitum de forma que a gente nunca chega no fundamento de verdade da proposição, certo? E esse é um dos motivos que o Wittgenstein disse que, para que a própria figuração da realidade seja possível, né, para que a própria linguagem seja possível, os objetos simples precisam existir. Ele vai dar mais algum, ele dá mais alguns motivos um pouco mais para frente, mas esse é um dos motivos principais. Olha, se não existisse a substância do mundo, se não existisse a substância do mundo, então a linguagem seria impossível. E aí a gente volta ali na determinação das condições de possibilidade da linguagem, certo? Se o mundo não tivesse substância, então não existiria linguagem. E essa é uma das contribuições de possibilidade da linguagem, certo? Terminamos então aqui exatamente na proposição 3 do Tratado, que é a figuração lógica dos fatos é o pensamento. O que que isso significa? O que que isso quer dizer? O que que é o pensamento? A gente vai deixar isso então para a nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira aula aqui. Foi muito legal para mim poder preparar todo esse material e estar falando aqui de algo que eu gosto bastante, né? Quem acompanha o canal sabe que é um tema que eu gosto bastante. Então, digam aí o que que vocês acharam, digam aí o que que acharam desse novo formato. Não, deem o seu like, deixem aí as suas sugestões, a gente sempre tenta estar lendo e tudo mais. E de coração espero que vocês tenham gostado, deem o seu feedback e então nós nos vemos na próxima aula, tá? Eu vou tentar ali postar semanalmente, né, essas aulas do curso. Não prometo, não prometo que vai ser semanalmente, mas começando agora o período das férias, com certeza vai conseguir criar bem mais conteúdo sobre isso daí. Tá certo? Então, deixa um like, se inscreva se ainda não são inscrito no canal. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau.